Estão entrando, pronto. Nós já estamos ao vivo, mas vamos esperar das 5 horas. Boa tarde a todos, para a gente efetivamente começar. Vamos começar aí pontualmente, para a gente cumprir o horário de 1 hora, tá, Carolina? O professor Otávio, a gente estabeleceu falar dentro de 1 hora, né? Já que todo mundo tem os compromissos aí pós esse horário, e aí, para ficar uma coisa dinâmica e também não muito cansativa, né, para as pessoas que estão participando. Então, vamos lá. Pronto, 5 horas em ponto, as pessoas já estão entrando, já daqui a pouco começa a aparecer ao vivo lá no canal. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre questões relativas às audiências trabalhistas, né? É um prazer enorme, né? Imagino tanto meu quanto do Otávio receber aí a doutora Carolina Tupinambá, uma referência na área trabalhista. Eu vou, né, passar para vocês, então, vou apresentá-la para a gente poder começar o nosso bate-papo. O Otávio, meu colega aí de longas datas de outras participações de live, é professor da Faculdade Kennedy, ele é mestre, né, em Direito pela FUMEC, advogado. Milton Campos. Desculpa, falei errado, tô com o FUMEC na cabeça. Milton Campos, é sócio aí do escritório, Tostes de Paula, e a professora, então, né, Carolina Tupinambá, é advogada. Toma fôlego, Cris, toma fôlego, porque o currículo é grande, viu? A gente vai gastar eu fiquei metade eu fiquei impressionada. Se Deus quiser, eu chego lá. Mas então, assim, ela é advogada, é mediadora, ela é mestre pela URJ, doutora pela USP e pela URJ, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos por Coimbra. Ela é professora de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora assistente também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro de diversos institutos, Instituto Brasileiro de Direito Processual, Ibero-Americano de Direito Processual, dos advogados, autora de diversos livros e artigos na área trabalhista. Então, assim, eu queria agradecê-la por ter aceitado o convite, por, né, ter disponibilizado essas horinhas para poder falar com a gente. Então, sem mais delongas, cumprimento todo mundo que vai entrando, o pessoal vai entrando aos poucos, mas já vamos cumprir o nosso calendário aí. A gente tem vivenciado, né, um problema muito grave não, um problema que a justiça precisa andar, ela não pode parar. Por exemplo, o TJ aqui de Minas prorrogou mais uma vez, até o dia 15 de julho, a suspensão aí dos prazos e dos atendimentos dos processos físicos, e isso tem gerado uma demora muito grande, uma morosidade muito grande na justiça. Por outro lado, a Justiça do Trabalho tem tido as audiências, né, as audiências telepresenciais, mas dentro dessas audiências telepresenciais, a gente encontra inúmeros problemas, inúmeras questões, que vai desde o acesso ao computador, que a parte não tem noção nenhuma, isso a gente tem vivenciado muito também na academia, né, os problemas tecnológicos de acesso até à internet, propriamente dito, e que vai até a parte da produção de provas. E aí, então, a gente vai fazer esse bate-papo com o professor Otávio Tostes e com a professora Carolina, em que eles vão falar para a gente um pouquinho como é que vai funcionar, se isso veio para ficar, se isso vai ser uma tendência, porque tem aí redução de custos para escritório e, eventualmente, até redução de custos para o próprio tribunal, ou se é algo passageiro e que vai durar só enquanto durar a pandemia. Mas antes de tocar nesse assunto, Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, e aí vai até assim, uma coisa minha, pessoal, que eu nunca gostei de fazer audiência. Nunca gostei durante toda a minha, né, desde que eu formei, nunca gostei. Sempre adorei apresentar trabalho na faculdade, apresentava todos os trabalhos. Agora, quando falava assim, você precisa conversar com o juiz, aí eu me travava toda, né? Porque a gente tem sempre aquele respeito de ficar com medo, não, o juiz vai me xingar se eu não souber falar do processo e tal. Aí, então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que eu perco esse medo para fazer audiência. E a Justiça do Trabalho o princípio da oralidade é basicamente todo, né? A Justiça do Trabalho é toda formada por essa audiência. Não tem Justiça do Trabalho sem audiência, não tem o processo do trabalho sem audiência. Mas como que eu perco esse medo e como que eu enfrento esse problema tão grande que é fazer uma audiência trabalhista? Boa, Cristiane. Primeiramente, boa tarde a todos.
prazer estar aqui com o colega Otávio Tosh, que eu admiro, acompanho o trabalho, o professor Cristiane, e os colegas que eu estou vendo aqui se manifestarem dando boa tarde, animados com o nosso debate. Mas pode chamar de Cris. A gente falou antes, né? Pode falar. O que acontece né, realmente esse seu relato, ele condiz com muitos profissionais do direito e, em geral, profissionais que devem ser encaminhados por uma jurisdição que não é trabalhista. Porque a trabalhista, a gente tem, na verdade, a audiência, ela acaba sendo a grande pulsação, né, do processo do trabalho, o momento ápice, digamos assim, enquanto você tem no processo civil, nos juizados especiais, às vezes até no processo penal mesmo, algumas audiências que a gente chama meio que para inglês ver, né, que não, nada acontece, às vezes o cliente nem entende que aconteceu a audiência, na Justiça do Trabalho você tem uma vertente completamente diferenciada, né? E isso se deve ao nosso histórico de processo mais oral. O que acontece? Na verdade, a gente tem existem 6 grandes garantias, digamos assim, de um processo justo, de um processo prenhe das garantias constitucionais. Isso no planeta. A gente tem 2 convenções internacionais, a Convenção Americana e a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Todas elas, a Convenção Americana no artigo 8º e a Convenção Europeia no artigo 6º, elas trazem parâmetros de um processo justo. E aí você combinando com a jurisprudência que vem sendo abalizada pela Corte Europeia dos Direitos Humanos, que você tem acesso mais individual, então uma jurisprudência mais rica, você vê assim, que em termos de garantias processuais, a gente tem, digamos, uma escadinha de 6 degraus. O primeiro, você tem um tribunal competente, que já dá um calorzinho bom no coração, você saber, né, que existe um tribunal competente. Você depois ter direito, conseguir acessá-lo sem grandes entraves, e aí entraves desde o primeiro acesso até uma situação mais nos trâmites do processo, eu digo, acesso a uma ordem jurídica em termos de sistema recursal, de sistema pericial. As nossas perícias no processo de trabalho é um convite à desistência do pedido, praticamente, né? E aí eu estou falando de um acesso realmente à ordem jurídica justa. Depois que você acessa esse tribunal, você encontrar nesse tribunal um juiz imparcial, né? E aí você fala da imparcialidade do julgador. Eu estou falando de uma terceira garantia. Para além disso, esse juiz, ele me deixa participar ativamente do processo, influir na tomada de decisões, né? É um direito de ação, de resposta e de influência. E depois que eu participo, e aí eu estou falando do contraditório, eu vou ter uma decisão proferida num prazo razoável, e essa decisão ela vai ter um impacto efetivo na vida das pessoas, a efetividade. Então, o tribunal competente, o acesso à justiça, a imparcialidade jurisdicional, o contraditório, a efetividade do processo e o prazo razoável das decisões. Esse, digamos, é o conjunto de um processo justo, de um processo garantístico, numa ordem máxima que a gente vê nas cortes internacionais de direitos humanos. E aí, dentro justamente da garantia do contraditório, de influir eficazmente na tomada de decisão, é que a gente vai ter, basicamente, morando ali, né, o princípio da oralidade, da publicidade e da fundamentação dessas decisões. Na oralidade, a gente fica muito assim, o que é mesmo a oralidade? O que no fundo, quer dizer um processo oral? Processo oral é aquele processo que você não tem recorribilidade de todas as decisões, só de decisões mais fatais, digamos assim, no processo, que você concentra os atos processuais e que você tem audiência, ou seja, a qualquer hora você... Acho que travou. O Estado juiz conjunto.
Isso é a beleza máxima que eu vejo no processo de trabalho. Ele é um processo muito humano, um processo muito oral, e ele vem assim porque erigido sobre essas premissas. A justiça do trabalho, ela se fortalece no mundo inteiro a partir de cenários de apaziguamento comunitário, de diálogo, de conciliação, de mediação entre os atores sociais, e aí a gente vai erigindo a justiça do trabalho. Então, ela tem, né, no tipo sanguíneo, digamos assim, essa oralidade, essa força da audiência, de você a todo tempo requerer a audiência e falar com o juiz. Eu acho que para a gente ter, quando a gente tem isso encarado, ou seja, um processo mais humano, de um processo em que o juiz chega junto e conversa com as partes, em que você tem a possibilidade desse diálogo mais vivo, isso é muito desafiador, porque isso demanda do jurisdicionado, hoje, né, diante do grande leque de instrumentos processuais que a gente tem, da complexidade que se tornou o processo do trabalho em si, você tem na audiência uma situação, um desafio quase assim, quem pensa mais rápido, né? O processo do trabalho, ele te dá ali, você, na mesma audiência, você vai ter conhecimento da resposta do réu, você vai se manifestar, você vai dizer as provas que você quer produzir, e você vai produzir essas provas e se manifestar sobre essas provas. Então, tudo isso podendo acontecer num ato único. Então, não pode, né? A gente não pode falar, não dá medo nenhum. Lógico que dá. Você tem uma definitividade da jurisdição muito grande. Até, sei lá, sei lá, uns 30 anos de justiça do trabalho, até hoje, se eu estou numa audiência, eu tenho que estar atenta ali, você não pode entrar na audiência pensando na morte do bezerro, porque você perde oportunidades e você acaba, enfim, impactando o destino daquela causa, às vezes, num único ato processual na audiência. Então, a gente que tem, né, uma ideia de planejamento, né, de previsibilidade, a audiência é um ato processual assustador, porque tudo pode acontecer, né? E agora ainda, quando a gente fala de audiência por videoconferência, isso é mais louco ainda, né, Xane? Porque se a gente já não sabia o que podia vir, quando a gente estava ali tete a tete, com a parte, com o juiz, agora que a gente está por trás do vídeo, né, em que você tem um certo respeito de ordem de falar. Eu estou falando, vocês estão com o microfone desligado, e aí vai fazer um vice-versa. Você não tem aquela coisa de entrar, né, chutar a porta para entrar numa coisa. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, porque a audiência trabalhista ela é desafiadora, e quando ela muda de formato, um formato completamente desconhecido ainda, né, que a gente está descobrindo, né, caminhos para a efetivação desse formato, a coisa se torna ainda muito mais problemática e muito mais exigente, né, da criatividade dos atores sociais, da disposição que os atores vão estar ali naquele encontro virtual. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente de um professor americano falando que esses encontros virtuais, é engraçado, quer dizer, a gente está na live aqui há 12, 13 minutos, né? Repara, se eu estivesse dando uma aula há 12, 13 minutos, o que seria isso na minha vida? Porcaria nenhuma, porque a gente tira direito. 12 minutos, respirou, tem dois malucos conversando, se entra na conversa, acabou. Agora, por que isso? Porque, na verdade, mais da metade da mensagem que a gente quer passar, quando a gente está inserido, né, numa relação de comunicação, vem do movimento corporal, da disposição, do calor humano, da coisa, né? A gente é uma espécie mamífera que vive em comunidade, a gente não vive virtualmente. Então, mais da metade da nossa comunicação, ela perpassa por esses códigos, digamos assim. Quando a gente está assim, você só está me vendo daqui para cima, né? Sabe-se lá se eu estou de pijama para baixo, qual que é a minha situação aqui. E eu tenho um desafio de manter, porque enquanto
quando eu sou professora dentro de uma sala de aula. É mais tranquilo para eu manter a atenção das pessoas, porque eu estou vendo o cara que está no telefone, eu estou vendo o outro que está bocejando, né? Aqui não, aqui eu não sei. As pessoas que estão assistindo a gente, eu não sei a que ponto que elas estão gostando, ou quem também não gostou já vai embora, o outro já está dentro do banho, né? Você tem um controle muito menor sobre o interlocutor, ao passo de que você tem toda aquela mensagem que você passava corporal, você vai ter que centralizar aqui para você conseguir essa eficiência. Isso numa mesa de audiência, né, virtual, é completamente enlouquecedor. Você tem que, as poucas audiências virtuais, as poucas eu acho até que não, porque eu já devo ter feito umas 50 já foram. A gente fica, para controlar isso tudo, né, e para jogar, você não sabe o que o juiz está pensando, às vezes o juiz fica olhando assim, uma coisa você está na sala fazendo sustentação oral, e tem um ou dois que ficam ali olhando para o teto. Mas você, virtualmente, o sujeito não está olhando, você não sabe se está fazendo a unha, se ele está conversando com a filha que está indo. Então, é um ambiente de muita inovação, de muita insegurança para a gente, advogado. Se a audiência trabalhista ela já era desafiadora, a audiência por videoconferência, você eleva todo esse problema à enésima potência. Né? E aí estamos aí para descobrir esse novo. Mas não quero tomar o tempo do Otávio para a gente fazer um debate de mais idas e vindas. Ô, Cris, já quer que eu fale? Eu gostei aqui, Carolina, que você começou tratando do direito internacional, né? E a professora Cris Helena é uma internacionalista, né? Então eu acho que vocês devem ter até combinado sobre isso. Vamos falar da convenção tal e tal, né? Mas é de fato, e eu achei interessante sobre a sua mensagem inicial do processo justo, né? Agora a gente tem que achar o processo virtual, né? O processo justo virtual, o processo virtual justo, né? É uma dinâmica aí que, de fato, é um desafio muito grande que a gente coloca. E num ponto que você colocou e que me chamou muito a atenção, a gente tem em Minas, seu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o professor Vitor Salino, e ele tem tratado de algo muito interessante, né? Que são da valoração dos novos meios de prova. A gente tem o processo do trabalho, como você bem disse, um processo de audiência, mas neste momento em que eu só vejo o retrato, né, uma fotinha 3x4 aqui da testemunha, do reclamante e tal, outros meios de prova talvez vão ganhar um valor maior do que nós tínhamos até ontem, até o início dessa grande pandemia. Talvez o e-mail, que não era algo tão relevante, vai ter uma relevância muito grande, e até mesmo o link de uma outra audiência, né? Porque as audiências agora são todas gravadas. Então, a gente tem, talvez, que reaprender a mexer com o processo do trabalho. E eu coloquei aqui, assim, como um desafio, e é um desafio para nós todos. Outro dia eu estava participando de um outro evento desse também, com a nossa âncora, a Cris Helena, e o novo é sempre desafiador. E quando nós começamos com o PJE, né, o meu amigo, colega também, Conrado, comenta muito sobre isso, né? Que nós vivenciamos um grande desafio, sair do processo físico e entrarmos para o processo virtual. E eu confesso que durante muito tempo eu imprimia a inicial para fazer a defesa, fazia meus rabiscos da inicial e achava que isso era o máximo. E hoje, quando eu penso que eu fazia isso, eu falo, meu Deus, que cara louco, para que isso, né? Faz as anotações do próprio PDF. Acabei de corrigir um TCC com a minha dileta orientanda, Marimete, citar o nome dela aqui, ficou massa o trabalho dela, e eu fazendo as anotações todas no PDF, ou seja, a gente vai aprendendo a tratar dessas ferramentas, né? Então, assim, eu acho que o primeiro desafio que a gente né, apresentado neste momento dessa pandemia, não obstante, né, o da própria doença em si, que é algo sem precedentes, mas desse viés trabalhista e especialmente da audiência. E para quem, como a Cris comentou no início, não tem como mexer no processo do trabalho se você não gosta muito de audiência, não na advocacia contenciosa, né? Audiências aí tem aos milhões. Então, assim, o que me parece neste primeiro momento, como, digamos, fala inicial, é que a gente vai ter de vencer esse medo do novo. Medo do novo porque em Campinas, por exemplo, eu fiz audiência no Google Meet, o mesmo sistema, né, Cris, que a gente usa na nossa faculdade para dar aula. Aí e tem o sistema do CNJ, o WebEx, hoje eu fiz audiência nele. Então, além disso,
né? Como o juiz Danilo Gaspar fez um artigo até muito interessante, quando ele fala do princípio da aptidão digital. Será que eu sei mexer no sistema? A questão é essa, né? Aqueles aí que são do tempo do ICQ tiveram que se adaptar ao WhatsApp, né? Eu ainda gosto do ICQ, mas acabou o Orkut, né? Não tem mais uma comunidade. Então, a gente, né, nesses meios digitais, as novidades vêm acontecendo. O que talvez tenha ocorrido, e me parece que a insegurança maior, é porque não houve, convenhamos, uma preparação, né? A gente vinha fazendo audiências em todo o Brasil e do nada, virou a regra, né? Não avisaram que o Covid estava chegando, né? Não combinaram com os russos. E virou realidade, né? Então, agora a parte que, infelizmente, a gente sabe, né, que a população brasileira, em sua grande maioria, não tem internet em casa. E ele tem aquele telefone, muitas vezes, da lanterninha, né? E será que como é que ele vai fazer uma audiência? Isso é um desafio que a gente tem de vivenciar. Isso, depois eu até quero comentar sobre isso, mas vamos deixar para uma próxima rodada, né? Das fragilidades do sistema. O sistema é frágil. Eu posso estar aqui comentando com o juiz, com as excelências, Carol e Cris, e ter do outro lado aqui alguém me falando, não, sim, mais ou menos aquelas coisas assim, team leader, fala sim, fala não, e tal. Isso é possível. Como é que a gente vai... Quais são as blindagens? Não há blindagem. A gente sabe que as plataformas digitais são sempre vulneráveis. Então, como introito, nossa direta âncora, né, é o que eu gostaria de trazer, Cris. Então, assim, os desafios são muitos, mas... E esse aí, ó. Outro dia, Cris, pra você ficar bem à vontade, minha filha mais velha está aqui, eu estava fazendo audiência, preocupado, né, com a minha filha correndo, Carol. Aí, na juíza, veio a voz, mamãe, era a filha da juíza. Graças a Deus, excelência, graças a Deus. O processo é humano, como diz a Carolina Tupinambá acabou de dizer, e é isso, em cima disso também a gente vai ter de viver. A solenidade, né? Eu tenho feito audiência, por exemplo, sem gravata. Eu acho que não tem sido necessário. E eu até gosto da gravata, né? Mas eu tenho colocado a gravata para sustentações orais. Mas são bobagenzinhas, mas é um punhado de bobagem que é o novo. É o tal novo normal, né? Eu não gosto muito dessas frases, quando todo mundo começa a repetir. Esse novo normal, eu não sei o que é isso. O novo normal, conforme for, pode ser diferente para um ou para outro. É isso, Cris, como consideração inicial. Não, muito bem, assim, cumprimentar, né, os professores que estão entrando, o Conrado, que você citou, está aqui participando, o professor Alex, o professor Felipe, o professor Rubens, lá da Faculdade Kennedy. Antes da gente, então, iniciar, já vamos começar com algumas perguntas dos alunos, e é interessante, e eu quero até já, né, provocá-los sobre o que a Carolina falou acerca da oralidade e da própria audiência una do processo de trabalho, que eu me lembro que o Otávio falou que ele participou de uma audiência e que, salvo engano, o juiz deu um prazo para apresentar a contestação, que na Justiça do Trabalho, normalmente a contestação é apresentada logo em audiência. Então, antes da gente iniciar, se essa audiência telepresencial, né, ela vai prejudicar os próprios princípios do direito do trabalho, vamos só responder essas duas perguntinhas aqui. Então, o Alex Cabral, ele pergunta se há diferenças significativas na preparação do advogado para as audiências online e para as audiências presenciais. E o Gustavo também traz uma outra pergunta: como fazer para ter segurança jurídica nas audiências telepresenciais? A Carol vai responder? A gente tem que dar os privilégios às doutoras. Inclusive, eu tenho que dizer, eu sou um gato borralheiro aqui, né? As doutoras chiquérrimas e eu aqui, mas vamos lá, Carol. Pergunta simples, né? Pergunta simples. Não, eu acho assim, na minha cabeça existe um trio de filtros, digamos assim, para as audiências telepresenciais, né? O primeiro seria do consentimento, o segundo da boa-fé e o terceiro que eu chamaria de um limite de humanização da justiça. Porque, ou seja, a gente só vai poder ter audiência, a justiça não eu não vejo essa questão da telepresencial como um tal de novo normal. Na verdade, a justiça prestada assim, de qualidade, ela demanda a convivência social, né, da parte do juiz perceber o nervosismo da testemunha, o movimento das mãos, a tensão das partes. Existem formas de solução de conflitos
que são especificamente virtuais, as ODRs, existem formas de solução de conflitos que você não precisa dar toda essa garantia e todo esse acolhimento para quem procura, mas a jurisdição em si, ela é um serviço social, humano, digamos assim. Então, eu percebo essa virtualização como um gatilho, uma ferramenta, né, que pode nos ajudar a não perder tanta eficiência durante esse estado de pandemia. E aí, por isso, nós temos que manter em voga a ideia central dessa ferramenta, ou seja, né, a gente não ficar tão para trás, não perder tanto, tentar acolher os casos mais urgentes, enfim, tentar navegar aí nesses mares difíceis que a sociedade toda enfrenta. Mas, por isso, é preciso, o judiciário não pode impor a audiência virtual, né, a procura, a busca da jurisdição, ela é um ato privativo das partes, a jurisdição, ela é inerte por natureza, então deve ser oferecido, isso é uma demonstração de uma boa prestação de um serviço estatal, ela deve ser ofertada, mas ela não pode ser obrigada. A gente não está ao interesse do judiciário, a gente trabalha ao interesse dos jurisdicionados. A jurisdição é um serviço público, então não pode se imaginar que ela seja imposta. Então, eu sou contra a imposição. Acho que é válido, né? A gente está numa época em que os acordos judiciais, os acordos procedimentais, eles têm sido cada vez mais reconhecidos e prestigiados, e acho que com razão, isso dá um enfoque todo especial a essa questão do consentimento. Então, a jurisdição deve ser ofertada por conta de um serviço público, mas as partes têm que querer embarcar nesse formato de canoa. Pode ser que elas prefiram esperar passar um grande navio, mas não vão ali, na moda, vamos embora da prestação de serviço virtual. A outra questão que o Otávio até falou, né, que a gente fica muito nessa ideia de um teleprompter para testemunha, né, de que alguém vai usar esse gatilho para conduzir o processo em atos de má-fé. Eu acho que a presunção, a gente tem que se livrar muito disso, até porque isso sim é um novo normal, se a gente pode falar, uma ética de solidariedade, uma ética de confiança maior, né? Ou seja, o direito do trabalho, ele não se dirige mais para as mesmas pessoas, não está mais nos mesmos lugares, e também as pessoas não se relacionam como se relacionavam. Não se dirige porque a gente não está falando mais de um sistema binário de empregado e empregador. Existe um leque muito grande de perfis contratuais novos que se colocam e que têm que ser protegidos pelo Estado. E aí a gente está falando de trabalhadores de plataforma, a gente está falando de vínculos normais, que a própria lei fala que não é trabalhista, o estagiário, o salão parceiro, que sabe. Nós não estamos mais nos mesmos lugares, porque a gente identificava, né, a prestação de serviço dentro do escritório, dentro da fábrica, dentro da indústria, e a verdade é que hoje ela está em qualquer lugar do planeta. Você está aqui, você está tomando mão de obra de Bangladesh, essa que é a realidade. Então, e a forma de se relacionar. Não pode pensar mais em subordinação para subordinado. Existem aí 50 mil tons de cinza, de amarelo, de todas as cores, e a gente se opera agora numa outra ética, de uma outra forma de relação. E me parece muito tocada pela solidariedade, né, pelo princípio da cooperação, e em que não cabe você imaginar, né, e a gente é um povo historicamente, muito sofrido, endemias muito grandes, né, de corrupção e de desvios de finalidade. Então, a gente tende a ter aquela lógica do mais esperto, do jeitinho, e aí, quando eu tiver a oportunidade de passar o meu colega para trás, eu vou fazer porque ele faria o mesmo. A gente tem um pouco essa ideologia que é uma coisa cultural bem cretina, né, mas justificado pelas amarguras históricas que o Brasil já vivenciou. Mas o fato é que
Em vários países acontece a tomada de prova dentro de escritórios, né, em países de discovery, em países mais voltados ao direito anglo-saxão, e que ninguém cogita sequer que uma pessoa vai fraudar o depoimento de uma testemunha. Então, a gente tem que começar a mudar esse mindset e pensar, olha, não é porque eu estou num ambiente em que eu tenho uma série de canais, de possibilidades, de passar a perna no outro, é que eu vou utilizar. A gente sempre, né, o nosso raciocínio fica assim, peraí, o cara tá me passando a perna, eu vou passar também porque ele me vai... Enfim, é uma lógica doente. Então, a gente tem que sair disso, até porque é sacrificante pensar a vida assim, ler a vida assim, e começar a imaginar que, peraí, a testemunha está sendo ouvida e está prestando um depoimento de boa fé. Não é por causa, não é porque pode não ser, pode estar lendo, pode estar lendo, pode ter decorado um texto, pode ser um artista contratado, mas a gente vai partir disso. Então, acho que esse não é o filtro ideal. E o outro ponto do limite da humanização do processo é justamente esse: a justiça pode preparar, né? Tem algumas especialidades médicas, a gente viu aí a edição da lei da telemedicina. Algumas especialidades médicas, o sujeito não tem como, o sujeito não tem como fazer uma cirurgia pela internet. Mas dá para preparar a um ponto tal que você consiga imprimir um ganho de eficiência. Eu acho que as audiências telepresenciais nada mais são do que isso. Um preparo, né, de ganho de eficiência. Você não tem como fazer uma instrução. A depender das partes em jogo, do direito em jogo, você tem que observar esse limite da maturação da justiça, do encontro das partes, do clima da pessoa que vai prestar um depoimento perante o julgador, né? Isso é uma questão elaborada já há alguns anos nos países europeus, em que você tem, por exemplo, processos experimentais do direito português, na França também foi feito isso, em que você tem aquela tomada de a abominação das cartas precatórias, que realmente é o fim do mundo, você perde 20 anos do processo para ele ir para a Indochina e voltar, e aí a tomada dos depoimentos por videoconferência. Isso tem se revelado, e alguns estudos, alguns textos muito legais falando disso, da pulsação da pessoa que está diante do juiz, que está imaginando assim, eu posso sair preso, né? Que a gente fica com aquela fantasia, eu vou sair preso daqui, da pessoa que está ali atrás de uma câmera, uma câmera totalmente protegida desses temores. Então, essa perda de humanidade, né, dos elementos de um processo invisível que tem esse ganho de humanidade, ele se ressente muito nas audiências telepresenciais. Então, daí a gente tem que operar com essas três lógicas: consentimento, boa-fé e limite. Consentimento, boa-fé e limite. Dá para a gente fazer muito, dá para a gente alcançar muito. Tem uma vantagem muito grande disso tudo ser gravado, né? Se a gente chega numa audiência presencial com gravador, é super mal visto, é um negócio, tá querendo me denunciar para a corregedoria, né? É um negócio horrível. Mas se você está nesse ambiente, olha como é que você tem esse ganho facilitado. A gente tem muita coisa positiva para ser conquistado, mas me parece que esse cercadinho de três, ele não tem como ser superado pelas partes e pelo próprio Estado juiz, não, viu? Eu achei interessante... Otávio, deixa eu te interromper antes de você falar, só um minutinho. É porque a professora Carolina tocou num ponto muito importante dessa humanização do processo e dessa, vamos dizer assim, dessa ideia de que a gente tem no processo trabalhista, que a testemunha ela já vai imaculada, né? Ela vai treinada, vamos dizer assim, para mentir. Seja a favor do empregado, seja a favor do empregador. E considerando que surgiram várias perguntas aqui sobre a testemunha, né? Como é que vai ser o depoimento da testemunha no telepresencial? Teve uma outra pessoa aqui que falou, depois a gente faz essa da causa de R$1 milhão. Teve, né, a Maria Beatriz Tostes, ela fala que talvez não deveria ouvir a testemunha, fazer apenas uma tentativa de conciliação. A Isabel Fernanda, qual a garantia de que a testemunha não estará sendo instruída por ponto eletrônico? Então, antes de você tecer esses comentários que você ia tecer e eu te interrompi, eu queria que você falasse para a gente, se fosse possível, essa dificuldade de se ouvir a testemunha, porque a professora Carolina tocou num ponto muito interessante. Quando a gente está ao vivo, você consegue
por vários sinais da pessoa identificar se ela está mentindo ou não. Acho que as mãos aí é um dos maiores culpados nossos que servem para mostrar se a gente está nervoso ou não. Atrás do computador eu não consigo ver isso, né? A não ser que eu seja um técnico muito bom, o juiz não vai conseguir ter essa percepção. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão da testemunha, que é a chave aí do processo do trabalho. Aproveitando só fazer um parênteses, cumprimentar o professor Claudinei, que também está acompanhando. Pronto, agora eu passo para você a palavra. E sobre isso tem o professor Nelson, que cita sempre o Márcio Túlio Viana, que trata do processo invisível. E é um pouco da invisibilidade. Veja bem, eu estou aqui e estou mexendo a mão. Quem me conhece sabe que eu fico assim. Ó, e se eu estou mais distante, consegue ver um pouco mais. E me parece, Cris, que respondendo a sua pergunta sobre a testemunha, a bola que a Carolina rolou é no sentido do consentimento. Eu acho isso muito importante, né? As partes têm de aquecer com a realização da audiência telepresencial. É assim a previsão nesse sentido no CNJ, mas eu devo dizer, Carolina, aqui em Minas, por exemplo, tem alguns magistrados que não estão muito, digamos, atentos a isso. As partes fazem petição conjunta, não concordando com a realização da audiência, e Sua Excelência ainda assim determina a realização da audiência. As partes vão, impetram o mandato de segurança, e o TRT Mineiro tem confirmado a realização da audiência. Assim, me parece que há, como eu disse no backstage, né, um certo incômodo, né, com o tal do protagonismo dos advogados. Eu gosto de comentar... Você quer aprender a jogar bola com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Arnaldo César Coelho? Né? Quem faz audiência, quem joga futebol é o Ronaldinho Gaúcho. O Arnaldo César Coelho é um ótimo comentarista de arbitragem. Né? Mas quem joga bola é o jogador de futebol, quem faz audiência é advogado. Está aí o bairrismo aí para a nossa classe. Então, em relação à testemunha, Cris, me parece ser um grande desafio. Eu concordo com o que a Carolina disse. Não me sinto confortável em realizar uma instrução complexa através do meio telepresencial, nas demandas em que atuo, e todas eu manifestei nesse sentido, ou seja, que eu prefiro aguardar a passagem do navio da pandemia para retomar as audiências presenciais, exatamente por isso, né, pela certeza, e talvez também pode ser pelo hábito, em relação à audiência presencial, onde a gente consegue ali mais... coibir eventuais desvios. Tem uma situação curiosa que tem acontecido, e uma audiência que o juiz pede, eu não sei se a Carolina já vivenciou isso, começa a audiência, em relação à testemunha, ele pede para girar a câmera. Gira a câmera do ambiente, faz a inspeção visual e coloca a testemunha sentada de costas para a porta. Então, de modo que se alguém entrar, o magistrado e os advogados também vão assistir. Quando eu anunciei a essa live em vários grupos de WhatsApp trabalhista que a gente faz parte, de advogados, eu comecei a receber de WhatsApp, eu não sei se é verdade ou não, algumas... Olha, tem gente usando TeamViewer, colocando TeamViewer no computador, e aí a testemunha faz a inspeção, não tem ninguém. Mas na hora de responder, vai alguém lá, um Big Brother, né, George Orwell, e escreve. Ou seja, é muito difícil, né, a boa-fé que a Carolina colocou, o negócio jurídico processual, ou seja, existem, né, no sistema, especialmente no CPC, que talvez tenha mais técnica em relação a isso, meios, mas a gente tem que tratar e presumir a boa-fé, mas de fato, o controle que é complicado, né? Então, assim, e já fazendo um link, né? Como trazer segurança jurídica para a audiência telepresencial? Para mim, e concordo integralmente, as partes têm de concordar. Não concordando, se nem as partes, que são os grandes interessados na solução do conflito, é uma bobagem dizer que a reclamada quer postergar. Gente, é 1% por mês e mais correção monetária. Não há investimento melhor se o devedor é solvente, ou seja, a dívida vai aumentando, o passivo vai aumentando. Então, assim, se as partes não querem resolver o processo, se as partes entendem, melhor dizendo, que não é adequado o meio telepresencial, então, assim, respondendo, Cris, a sua pergunta, me parece essa a solução. Mas, repito, achei muito interessante o que a professora Carolina disse sobre o consentimento. De fato, tudo, ao meu ver, seria resolvido nesse sentido. E ontem eu estava conversando com o Conrado, né, que já apareceu aí, a gente desabafa, não trabalha junto, mas um conversa com o outro, falei, bicho, antes da reforma trabalhista, a gente esperava 1 ano e meio, 2 para o AIJ.
E nunca teve um problema. Eu nunca vi essa manifestação, eu nunca vi nada nesse sentido. E agora foi tomado de uma pressa impressionante. O processo tem que acabar. Me parece ser muito questão de estatística, eu não sei. Por que a pressa? A gente vive nesse momento de pandemia, pressas para retorno de algumas atividades, e eu aprendi lá na escola que a segurança jurídica, né, ela é muito importante, e ela não pode, a pressa não pode derrubar a segurança jurídica. Então, se a feitura do ato processual eventualmente puder trazer rusgas na segurança jurídica, ao meu ver, deve-se aguardar para a realização da audiência. Respondi, Cris? Não, foi ótimo, foi excelente. Mas então, vocês estão tocando nessa questão tem que haver um acordo entre as partes. Isso talvez não violaria o princípio da celeridade inerente aí também ao processo de trabalho? E se o juiz obrigar a parte que elas façam audiência, o que vocês têm vivenciado nessa questão aí do próprio juiz? Não, eu quero que tenha audiência, sei lá, enfim, não sei se ele tem cota de audiência para fazer. Eu vou comentar uma coisa, Carolina. Tem um juiz, um caso que a parte, nem é meu do escritório, então eu fico muito confortável de comentar, é o que a Rádio Peão lá do WhatsApp comenta. É que as partes falam, não tem meios hábeis, né, para a realização da audiência. O juiz mandou intimar as operadoras de telefone para saber se o CPF da testemunha tinha linha de telefone ativa e, tendo linha de telefone ativa, se tinha pacote de dados. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aconteceu. Perceba a profundidade do negócio. E antes da Carolina responder, um outro caso que também aconteceu. O colega advogado pediu acesso à audiência gravada. A juíza não deixou. Eu achei essa sacada sensacional. E o colega falou assim, eu ia impetrar o mandado de segurança. Eu falei, claro. Ele falou, não, mas eu fiz um habeas data. Eu falei, nossa senhora, perfeito. Então, habeas data, de fato, o mandado de segurança, né, está na lei do mandado de segurança, no artigo 1º, cabe, se digamos, o ato coator, né, não pode ser inventado através de um habeas data. Então, muito interessante, mas isso tudo porque não foi deferido, não foi o link. No TRT-14, que nós atuamos em Rondônia e no Acre, o link da audiência vem na ata, de uma simplicidade impressionante. Termina a ata e ele coloca no alto lá o link para você assistir a íntegra da audiência. Ou seja, me parece, é tudo uma adaptação, né? Nós vivemos um momento de adaptar. Então, mas eu passo a bola aí, Cris, qual foi? Eu falei tanto aqui que eu perdi a pergunta. Eu vou trancar meu áudio. Volta o vídeo para ver. Não precisa pensar ter a pergunta, não, mas é mais a questão da celeridade, né? Como é que a gente faz o juiz obrigar as partes a terem audiência, mesmo que as partes não concordam e tal. A gente pode engatilhar uma pergunta também feita pela Thaís, se vocês sabem se já houve algum juiz que indeferiu o pedido de postergação da audiência. É falar dessa questão É mais esses problemas que têm sido encontrados por questão de acesso à tecnologia, o celular, igual o professor Otávio falou, e os próprios princípios do direito do trabalho, se eles não vão ficar prejudicados com essa postergação, porque a gente não sabe quando vai voltar, se é que a gente vai voltar, né? Efetivamente a se encontrar em grandes aglomerações, mesmo que a audiência não tenha grandes aglomerações, mas enfim, como é que fica essa questão dos princípios trabalhistas, da audiência, né, dos princípios do processo do trabalho, com essa possível postergação de audiências porque as partes não concordam ou porque não tem meios suficientes para que a audiência ocorra. Não, eu acho que é isso mesmo que a gente está falando, em termos de você não tem como... o equívoco central aí diz respeito ao destinatário, né, da atividade jurisdicional. Ela não é o próprio, né? Não é o próprio Estado. Isso que é. Então, essa vaidade de vou fazer audiência virtual a qualquer preço, né? Vou mudar a forma de prestação jurisdicional. Se a gente pensar num viés de produtividade mesmo da magistratura, a gente vai, lógico, que a gente chega à conclusão que é muito mais cômodo o juiz proferir a fazer a audiência da sua casa, né, do conforto da sua casa, do que ele se endereçar para os fóruns de justiça, muitas vezes em lugares distantes, em periferias, né, quando a gente estava realmente num avanço muito grande de capilaridade da justiça.
né, de justiça que vai por barquinhos dentro do Rio Amazonas. Esse movimento de retração da justiça feita da minha própria casa, ele acaba representando um retrocesso social muito grande se a gente imaginar que, de fato, cabe ao juiz essa decisão final. Ou seja, o juiz vai decidir, eu vou trabalhar de casa ou eu vou trabalhar do local do meu empregador, né? E vou tomar em consideração para essa tomada de decisão única e exclusivamente o meu interesse pessoal? Não, porque essa atividade que eu desempenho é uma atividade, né, de prestação de um serviço público. Então, eu não tenho a possibilidade de exercer essa escolha. E a gente vê, quer dizer, a aluna que pergunta, você vê o juiz, o que mais se vê, né? Me parece que é a gente querer consolidar fórceps um modelo que é um modelo que pode ser muito útil, pode ser muito instrumental, não só para esse período de pandemia, mas para causas mais simples, né? Para demandas que possam passar à frente, como se tentou nos anos de 2000, a possibilidade da gente sedimentar um procedimento sumaríssimo, que não deu em nada, mas era o que se quis montar, foi um caminho mais célere, né? A moda dos juizados de pequenas causas, os futuros juizados especiais aí do início do final da década de 90. Na Justiça do Trabalho não solucionou nada, porque o procedimento sumaríssimo era só uma cor de capa diferente, né, quando os autos eram físicos. Então, a gente teria realmente um canal de solução para causas mais simples, para causas talvez, né, menos, com menor repercussão econômica, mas, de fato, isso não pode alterar um modelo de prestação de serviço. Isso não é um novo normal, porque a gente não está num ambiente privado, a gente tem que acolher todas as pessoas, e a pessoa, o cliente da Justiça do Trabalho, ele em si, ele já é um cliente muito especial, é um cliente que, via de regra, ele poderá apresentar todas essas mazelas de acesso a essa modalidade, né, de interlocução social, porque simplesmente não tem aparatos eletrônicos de internet para fazer frente a isso. Então, essa coisa, né, quando essa audiência telepresencial, quando ela sai de uma ferramenta instrumental para você conferir mais efetividade e passa a ser uma espécie de neurose de vou fazer a qualquer preço, é totalmente equivocado. A atenção que está por trás disso tudo é efetividade e garantia processual. Se a gente estiver numa linha de extremidade maior, é óbvio que a garantia do contraditório ela vai preponderar sobre a garantia da efetividade. A justiça, esse papel é muito maior do que o que a gente verifica na demanda individual, é um papel, né, pedagógico da jurisdição em si, o que um professor norte-americano que eu gosto muito, o professor Damasco, chama de output da justiça, de você dar um recado para a sociedade em si. Isso demanda tempo, isso demanda maturação, isso demanda oitiva das partes interessadas, né? Isso, a gente tem processos aí que a gente que são prementes de manifestação social bastante incisivo, que a gente está falando de audiências públicas, que a gente tem que falar de participação de amicus curiae. Então, não pode, isso é uma ilusão imaginar que vai ser um novo normal da justiça. Existem vias de solução de conflitos que estão totalmente familiarizadas e a serviço desse modelo, né, de interlocução remota. Mas a jurisdição estatal é você falar, não, agora o presidencialismo vai ser a partir de um oráculo para trás. Não existe, né? A democracia, ela requer essa convivência, esse diálogo constante, esse relacionamento mais vívido, digamos assim. Então, não existe esse novo normal, porque a gente está falando de uma função estatal, de uma função estatal. Isso só vai ser um novo definitivo se partir do consentimento dos destinatários desse serviço público, o que não vai acontecer, porque a jurisdição ela tem essa vocação você não tem como resolver esses conflitos mais complexos, mais problemáticos. Eles, por exemplo, a arbitragem tem essa vocação.
Ela tem essa vocação de uma maturidade maior, de uma elaboração mais técnica, mais problematizada, né? Ela consegue, ela tem, eu digo, existem tantos canais de solução de conflitos, e cada um pode se adaptar ou não definitivamente para esse formato. A jurisdição estatal, ela não se presta a isso. Ela tem que ter um canal de gratuidade ampla, né? Porque a Constituição garante isso, e eu não posso obrigar um reclamante que não tem computador a dizer que agora a audiência dele vai ser por internet. Não é. Isso não existe. Então, se ele procurar outros meios, que são absolutamente ótimos, legítimos, que eu sou encantada com todos, mas esse meio não se presta a fazer isso definitivamente. E é equivocado o juiz pensar que vai colocar esse modelo a fórceps. É um modelo que tem que ser comemorado como um canal de possibilidade da gente dar um desvio, da gente abreviar esse problema. Mas não impor as partes, de forma alguma, isso é totalmente errado, e cabe mandado de segurança, cabe o habeas corpus, cabe o habeas data, cabe o fim do mundo, né? Cabe boca no trombone total, isso não existe. Professora Carolina, e uma questão interessante que a Cris trouxe sobre os princípios trabalhistas, eu até tenho comentado isso em sala de aula, e a questão é a seguinte, alguns magistrados, e a gente, quando eu digo alguns, parece que tem uma coisa maniqueísta, né, um certo errado, estou trazendo de casos, assim, que eu vejo, eu vivencio, né, que estão intimando as reclamadas a apresentarem defesa no rito CPC, na processualística comum do CPC. E assim, não obstante eu compreenda, né, o esforço de guerra que envolva o Covid, né, até o ministro Gilmar Mendes fala isso, na jurisprudência, né, de crise, de guerra, né, mas no sentido que a minha preocupação é da utilidade do processo. Porque eu, enquanto advogado de defesa, eu coloco uma preliminar de nulidade processual, uma vez que o rito trabalhista é próprio, tem as suas próprias características, defesa apresentada em audiência, depois da frustrada primeira tentativa conciliatória. Então, às vezes, a pressa, né, igual você colocou, né, colocar fórceps, né, esse modelo telepresencial, obrigar a audiência de instrução, havendo prejuízo, né, alguma questão lá, artigo 5º, 54, 55, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, o que vai se ter, na verdade, não, muito embora estatisticamente a audiência tenha ocorrido, é voltar ao processo, né? Talvez, assim, o risco da utilidade, o processo foi útil, né? Que seja, como dizem em Minas, a mó de quê que você está correndo tanto, rapaz? Você vai acabar tropeçando e vai começar a andar tudo de novo, né? Eu vou devagar porque eu estou com pressa, eu falo isso no primeiro dia de aula. Gente, nós vamos devagar porque nós estamos com pressa. E o semestre está acabando. Primeiro dia de aula, né? Aquele professor que... Por isso que, né? O povo desanima, né? Muitas vezes, mas é verdade. E não tem a necessidade da correria, do arroubo, sendo que o processo é isso, não é um ato concatenado, né? Pelo menos deveria ser. E eu tenho receio, né, de nós esquecermos alguns princípios trabalhistas, e o TRT e o TST, eu não tenho dúvida, ele vem como moderador, né, gente? Olha o que a lei diz, né? Sobre uma questão razoável. É razoável, né? Dar, digamos assim, a confissão de um preposto à empresa pequenininha lá em Douros Indaiá, Serra da Saudade, menor cidade do Brasil, onde eu voto, né? O cara lá da Serra da Saudade, tive lá esse final de semana, às vezes não tem telefone, tem Wi-Fi gratuito na praça, mas o telefone dele é de lanterninha, não tem acesso. Então, é verdade, né? O Brasil não é Rio de Janeiro, maravilhoso, né? Ipanema, Leblon, Rio, BH, né? Salvador, a família do dileto esposo da Cris é lá de Salvador. Não é, né? O Brasil é muito maior do que isso, né? A gente tem que subir o barquinho, né? Subir madeira, né? E é assim. Então, eu acho que essa razoabilidade a gente tem que ter, Cris. Aproveitando, Otávio Toches, queria também cumprimentar a sua dileta esposa, a professora Laura Toches, já passou por aqui, espero que ela esteja ainda com a gente, né? Eu queria fazer uma pergunta, achei super interessante aqui, ó, o Alexandre, ele traz a questão dos deficientes, se vocês já conseguiram vivenciar alguma forma e que estão se adaptando as audiências telepresenciais, principalmente para os deficientes auditivos, né? Os auditivos e quem tem deficiência na fala.
ou se não, nunca pegaram nada disso. E a gente já está encaminhando para o fim, né? A gente já tem 7 minutos para vocês falarem, então aproveito assim, né, para que deixem aí uma mensagem de ânimo, né? Que tá todo mundo desanimado, ninguém tá aguentando mais ficar em casa. Hoje eu falei pro meu marido, não aguento mais esse Covid, vou sair, deixa pra lá. Mentira, não vou sair, mas enfim. Dá uma vontade de aglomerar. Eu estou com saudade da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho do Rio, aí onde a Carol está, passa a mandar vendendo cafezinho, café com açúcar, tem essa lástima. Mas passa vendendo café, cara. Aqui em Minas, aqui em BH, tem o melhor biscoito de queijo. Pena que ele não vem com omeprazol, porque ele já vem no combo com azia. Então, assim, a gente tem, de fato, uma saudade, né? Dessa aglomeração. Só respondendo o Alexandre, o dileto aluno, ele já fez essa pergunta, Carol, outras vezes, né, se já tem uma questão, uma preparação para o surdo, mudo, né? O que a gente tem nas audiências presenciais é o intérprete de Libras, né? De fato, eu não vi ainda a audiência telepresencial com essa modalidade. Seria, né, a única solução que se tem, né? É uma bobagem, errado. Aliás, quem fala que o Brasil só tem uma língua, a gente tem duas, né? O português e a Libra, né, reconhecida, né? Então, nós temos aqui 2 línguas, dentre outras, excluindo o mineirês, né? Que o mineirês talvez seja, né, uma língua fortíssima. Então, o Alexandre, eu ainda não vi isso acontecendo em audiência telepresencial, não. Mas, para a mensagem de entusiasmo, para o encerramento, eu vou deixar com a doutora Carolina e depois eu arremato, né, a mensagem de entusiasmo e já agradecendo pela honra da presença da doutora Cristiana. É uma honra para mim, doutora Carolina, fico muito lisonjeado. Antes da senhora falar, então, eu queria, né, estender o meu agradecimento também. Foi uma honra ter a senhora aqui. Deixo o canal aberto, se a senhora quiser participar de outros debates. Acho que tem inúmeras discussões acerca, né, do uso da tecnologia, não só no processo do trabalho, nos direitos humanos, né? A União Europeia, ela está bem ativa com essa questão aí de tecnologia, direitos humanos, inteligência artificial, reconhecimento facial. Enfim, então deixo assim, foi muito bacana, eu poderia ficar a noite toda ouvindo a senhora falar sobre direito do trabalho, sobre o processo do trabalho, tenho certeza que os nossos alunos gostaram também, e aí pronto, acabou, fica a mensagem final da senhora, e o Otávio, né, que foi quem organizou toda essa live, ele faz o arremate final mesmo. Tá ótimo, Cristiane, eu que agradeço, um prazer. Os alunos, no meu perfil do Instagram é @caroltupi, podem me mandar qualquer mensagem por lá. Eu acho que eu sou uma entusiasta dessas novas tecnologias, as influências que causam, os impactos que trazem para as relações de trabalho e para a litigância em si. Eu acho que a gente está num caminho de uma litigância mais responsável, né? Quando a gente fala dessa boa-fé, isso vem um pouco da reforma trabalhista, que a gente já vinha trazendo um amadurecimento maior dos parâmetros de gratuidade de justiça, de custeio, de ônus financeiro como um todo de um processo. Agora, se de fato essas audiências virtuais aumentarem, nós vamos ter cada vez mais mecanismos e preocupação mesmo direcionada para uma litigância, né, de boa fé, uma litigância responsável das partes. Agora, a semente, o âmago da prestação jurisdicional, estatal, como a gente está falando, olha, para você assistir o sujeito que tenha, por exemplo, a necessidade do intérprete de Libra, né? A jurisdição estatal, ela não tem como dizer que vai mudar para o dia da noite, ela não tem como escolher o seu cliente, ela tem que ser ofertada como princípio de garantia para um processo justo. Então, o modelo presencial, seja pelos impactos, pela dificuldade de acesso ao mundo digital, seja por essas questões, né, próprias, específicas de um ou outro jurisdicionado, a questão do intérprete, das perícias, esse modelo é um modelo que tem que ficar disponível porque é garantido pela Constituição, pelo Estado democrático de direito que a gente vivencia. Então, isso que a gente falou são ferramentas, são possibilidades, mas que não podem desnaturar e nem representar um retrocesso
ao tanto que se evoluiu a doutrina processual em termos de balizamento dos paradigmas de contraditório, dos parâmetros de observação de um contraditório efetivo para as partes. Então, a minha mensagem de alto astral, de positividade, é que nós temos que pegar essa oportunidade, né, que a tecnologia nos oferece, né, extrair o seu aspecto positivo, não podemos negar que existem muitos aspectos positivos, né, estarmos atentos para não deixar com que isso represente um retrocesso em nenhum ponto. Me coloco à disposição dos alunos é um novo. Isso aí, o novo, ele só é inteligido, ele só é amadurecido a partir disso que a gente está fazendo mesmo, de discussão, de reflexão conjunta, de debate. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, Cristiane, Otávio, de estar aqui com vocês, falando, né, sobre... Eu tive até na semana passada, eu fiz uma sustentação oral aí no TRT da Terceira Região, e veja que quando a gente está na tribuna, né, você entra, o sujeito está votando, você já entra pela ordem, você já faz, acontece. E eu, até na semana passada, era a primeira sessão por videoconferência de sustentação oral que eu fiz aí no TRT. Achei que foi muito bem sucedida, porque eles estavam votando, aí teve uma maluquice lá que aconteceu, e eu entrei, atravessei na cara de pau mesmo, como eu faria presencialmente. E aí a desembargadora, mas o que é isso? Nós estamos fazendo, não sei o que. Ela também se mostrou, que maluquice é essa? Agora estamos... Eu falei, desembargadora, eu sei que a gente está aqui numa situação virtual, mas se eu tivesse aí, eu ficaria agoniada do mesmo jeito que estou falando, então desculpe, mas estou falando. Eu achei que por mais que a gente estivesse num ambiente virtual, a gente estava super próximo, entendeu? Eu perdi pra caramba, mas a visão, o ambiente humanitário, eu achei muito legal do TRT da Terceira Região. Às vezes no TST, em alguns tribunais que eu faço, você não consegue nem abrir o microfone, né? E ali não, na Terceira Região eu achei muito expansivo, assim, muito... Aí o pessoal fazia o pregão, chamava, aí o outro estava conversando, o outro meio que comemorava, quando saía você ainda ficava ouvindo a conversação. Quanto mais a gente conseguir, né, fazer com que essa tecnologia não seja estéril, não nos torne robozinhos, né, assintomáticos, eu acho que maior ganho a gente vai conseguir aproveitar. Bom, eu tenho que agradecer a todos, a professora Carolina Tupinambá, sensacional os ensinamentos, assim, eu já tinha conversado, visto algumas palestras, mas é de fato muito rica e talvez também como inspiradora para alguns colegas, alunos, né? Bom, como é que eu faço para fazer uma especialização? A gente vê uma pessoa aqui, ó, de carne e osso, onde está aqui, ó, de carne e osso, que tem especialização, mestrado, 2 doutorados, pós-graduação, então, assim, a Justiça do Trabalho, o professor Nelson Garcia, meu direto amigo, sempre fala que a gente não pode esquecer que ela é feita de homens e mulheres, claro, e ela pulsa, bate coração, ela é quente, né? E aqueles que diziam e comemoravam a morte do direito do trabalho, eu sinto dizer que o direito do trabalho segue forte, né? A reforma trabalhista trouxe mais força ainda, a audiência telepresencial, ou seja, cada vez mais forte, cada vez mais evidente, né? E, como um fechamento, até o Alex fez a pergunta e eu não respondi da Cris, né? O que um advogado precisa ter nesses tempos de Covid e audiência telepresencial? Primeiro, uma boa internet, né? E saber olhar aqui nessa câmerazinha e ver que ali atrás tem alguém, né? Meu pai sempre falava que a câmera é igual uma maçaneta, e você acreditar que atrás da maçaneta abre uma porta, de fato, e tem um mundo velho de gente lá. Né? Pode ser uma sustentação oral, pode ser uma sala de aula. Então, assim, é um desafio muito grande para o advogado, um desafio muito grande para o acadêmico de direito, né? A gente tem na prática, né, Carolina, tem que levar os alunos para assistir a audiência. Esse semestre não foi possível assistir a audiência. Tem um site na internet que tem as audiências, eles puderam. Então, assim, tem muita coisa boa. Se não fosse a informática, nós não estaríamos aqui. Né? Se não fosse a informática, um tanto de coisa não estaria acontecendo. Então, a gente tem que extrair as coisas boas, aprender com as ruins, e algumas coisas ruins acontecem. Né? É na dor que, às vezes, se dá o crescimento. Então,
Mais uma vez agradecer a Carolina, a Cris, a nossa âncora, né? Sensacional, né? Fátima Bernardes, que se cuide, né? A gente vai, né? Ela tá com a biblioteca ali no fundo, mais ou menos no estilo assim, Guga Chakra, né? Chiquérrimo, né? Tá uma coisa assim impressionante, né? Ainda vou um dia ali roubar um livro de direito internacional, agradecer aos alunos e como mensagem de otimismo, talvez que eu possa dizer, é que nós vamos prevalecer, né? Tudo passa. Eu acredito até que as audiências telepresenciais não vão passar tão rápido assim. Talvez elas venham para ficar como audiência de conciliação, nas audiências iniciais, do rito ordinário. E nós vamos aprender a mexer, um grande desafio, um paradigma a ser vencido. E, mais uma vez, muito obrigado. Fico sempre à disposição também. É uma honra. Eu aprendo demais. Eu aprendo sempre aqui no canal, aprendo sempre assistindo, ainda mais no meio aqui de duas doutoras e este gato não, né? Esse borralheiro aqui que vos falo. Beleza? Muito obrigado, Cris. Obrigada, gente, mais uma vez. Uma boa noite. Professora Carolina, continuamos à disposição. Quando quiser marcar outras, o professor Otávio está aí à disposição. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.